falar agora com a promotora de justiça Grace de Souza, coordenadora do Centro de Apoio Operacional de Defesa do Consumidor do Ministério Público de Santa Catarina. Promotora, o promotor da área do consumidor, nessas situações de acidentes ou desastres naturais, qual é a função dele? Cabe ao promotor de justiça garantir que os direitos do consumidor vão ser respeitados. E como o Ministério Público faz isso? Sempre com o auxílio do PROCON do município e nos municípios em que não existia o PROCON municipal, através do PROCON estadual, porque cabe a esse órgão fazer a fiscalização, verificar se, por exemplo, houve aumento de preços sem justa causa e, constatando isso, não conseguindo resolver esse problema administrativamente, através das multas, do poder de polícia do PROCON, o PROCON encaminha ao Ministério Público essa demanda para que sejam tomadas as providências extrajudiciais ou judiciais que forem necessárias. Quais são os maiores problemas que acontecem nessas situações? Geralmente o aumento abusivo dos preços, dos itens de primeira necessidade, como a água, e até mesmo de telhas, né, nesses casos das catástrofes naturais. Nesse momento é muito importante a participação do PROCON, tanto na orientação dos próprios empresários, quanto do consumidor, para orientar se realmente aquele aumento poderia ou não poderia acontecer, porque nem sempre o aumento é abusivo. Se ele for justificado, ele não é considerado uma prática abusiva. O que é então um aumento abusivo? O aumento abusivo é quando ele aumenta sem ter uma justificativa. Por exemplo, ele ele tinha o produto em estoque, ele comprou por um valor X, comprou e vendia por R$2. Depois da catástrofe, ele simplesmente aumenta o valor daquele produto, sendo que ele já tinha estoque, ele não teve um gasto maior para adquirir aquele produto. Nesse caso, pode ser considerada sim uma prática abusiva. Então quer dizer que em alguns casos, mesmo gêneros de primeira necessidade podem sofrer um aumento desde que haja uma dificuldade de conseguir aqueles produtos de acesso. Exatamente. Teve uma oportunidade que os postos não conseguiam adquirir combustível e pagaram já um preço mais caro por aquele combustível para depois revender ao consumidor. Tem que analisar caso a caso para ver se realmente foi ou não uma prática abusiva aquele aumento. Quem faz essa análise? É o promotor, é o PROCON? O PROCON, que é o órgão de fiscalização, ele verifica, pede toda a documentação e depois ele toma as providências administrativas. Ele pode aplicar as multas. Caso ele não consiga resolver esse problema na esfera administrativa, ele encaminha ao Ministério Público para que sejam aí adotadas as providências ou um termo de ajustamento de conduta ou eventualmente uma ação judicial. O que acontece com o empresário que pratica esse preço abusivo? Ele pode sofrer multa administrativa e até mesmo responder uma ação na justiça buscando a indenização coletiva por esses danos causados. Nesse caso, o Ministério Público atua para conseguir a indenização à sociedade. É uma multa, uma indenização que reverte ao fundo, ao FRBL. Exatamente. E o consumidor individualmente se sentir lesado, é o PROCON? Exatamente. Ele procura o PROCON do seu município. Caso não tenha PROCON, ele pode buscar os juizados especiais, a defensoria, um advogado. Nesses casos individuais, o Ministério Público daí não atuaria para defender o interesse coletivo. Procurador, uma das áreas de atuação do Ministério Público é a área dos direitos humanos. De que forma essa área atua nesses casos de desastres naturais? Tem uma atuação, primeiramente, preventiva, né? Porque é necessário em todos os municípios terem as comissões de defesa civil. Isso faz uma diferença enorme quando acontece a catástrofe. Porque exatamente essa comissão já está preparada, já está instruída de como deve atuar num caso desse. Né? Como organizar, primeiro, até a defesa da situação, como se encontra, buscar vítimas e trabalhar para que haja soluções imediatas. Então, essa comissão ela tem que estar organizada e estruturada. E cabe ao Ministério Público, ao promotor, buscar que isso seja efetivo em todos os municípios. Então, o cidadão que mora no município que não tenha esse serviço, essa comissão de defesa, da defesa civil, deve procurar o promotor de direitos humanos. Para buscar implementar, sim.
Evidentemente que quando não existe no município, há uma atuação supletiva da comissão estadual. Só que quando acontece uma catástrofe, nós sabemos a sua rapidez com que isso se efetiva. É claro que há um deslocamento rápido também da comissão estadual, mesmo quando a comissão exista, a comissão municipal, a comissão estadual vem em auxílio, às vezes até a comissão federal também, né, a nível nacional também, né, como o caso recente, mas você ter no local já essa primeira ação de organização, principalmente para minimizar efeitos da catástrofe, é fundamental. E depois, durante a catástrofe ou imediatamente depois, nos períodos de recuperação daquela região, qual a principal atribuição do promotor de direitos humanos? São várias as atuações possíveis nesses momentos. Evidentemente que quando acontece uma catástrofe como essa, a questão da alimentação, a questão de roupas, etc., há sempre pela defesa feita uma organização e se consegue muito doações, seja do próprio município, seja do estado ou até mesmo nacional. Né? Mas de qualquer forma, a área de direitos humanos ela pode atuar, muitas vezes as pessoas ficam sem a sua habitação, sem o seu lar, né? E às vezes não tem um local para ir. Às vezes consegue num vizinho por um período, então aí entra a questão do aluguel social, que é outro serviço que deve ser fornecido pelo próprio município, né? E implementado pelo município até que se tenha um projeto habitacional para amparar essas pessoas. Então nesse caso, o promotor também tem que estar vigilante para que essas pessoas sejam recepcionadas a esse programa, a essa ação social para poder dar continuidade às suas vidas. Se não há esse programa de aluguel social, isso é uma obrigação legal do município ou cada município tem que achar uma forma de garantir a habitação da sua população atingida? É uma forma legal, nesse momento do atingimento de uma catástrofe, o aluguel social é implementado pela lei, é mais uma área da questão do serviço social. Né? E isso deve ser implementado e quando isso o município não faz, o Ministério Público pode buscar isso judicialmente.